Boa noite, meus queridos, minhas queridas, vocês que nos ouvem pela Rádio Luz FM 104.9, ou vocês que estão aí nos acompanhando pelo Facebook da Comunidade Evangélica de Luzerna, aos nossos membros, aos nossos visitantes, convidados. Sempre uma alegria ter você conosco nesse domingo à noite, onde estamos aqui reunidos em culto. Apesar de estarmos separados fisicamente, estamos unidos nesse mesmo propósito. Uma alegria. Obrigado pela sua audiência, por você estar conosco aqui e poder participar junto desse tempo de louvor, desse tempo de reflexão bíblica, desse tempo de intercessão e oração. E desde já gostaria de incentivar você a trazer o seu pedido de oração, seu motivo de intercessão. Você pode ver aí embaixo, tem o número do nosso WhatsApp, que você pode entrar em contato, 999-225841. Você pode então entrar em contato, mandar o seu pedido de oração, seu motivo de intercessão. Se você quiser manter-se anônimo, fique à vontade, você não precisa se identificar, nós oraremos por seu motivo, do mesmo jeito, com a mesma alegria e com a mesma fé. Ou se você quiser deixar também o seu motivo de oração na página do nosso Facebook, é possível também. Nós então estaremos colhendo esses motivos, reunindo aqui, e no final, antes do nosso momento de bênção, então teremos o nosso tempo de intercessão, oração e gratidão a Deus. Queridos, eu gostaria de saudar a vocês nessa noite aqui com os Salmos de número 105. E esse salmo diz o seguinte: deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome e divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas, glorifiquem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor e recorram ao Senhor, ao seu poder. Busque sempre, sempre a sua presença. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos prodígios e das sentenças de juízo que ele pronunciou. Verso 7, ele é o Senhor, o nosso Deus, seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre de sua aliança por 1000 gerações, da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaac. E é isso que nós queremos fazer nessa noite. Mesmo em meio a esse momento de angústia, de aflição, nesse momento em que parece que nós não enxergamos uma luz no final do túnel, nós podemos recorrer ao nosso Deus. Ele é o nosso sustentador. É Ele que nós damos graças, é Ele que reconhecemos o cuidado em nossa vida. E é por isso que nós podemos cantar, é por isso que nós podemos relatar todas as maravilhas, porque o Senhor tem sido bom conosco. Lembre-se das suas maravilhas. É assim que o salmista nos convida para estarmos juntos nessa noite. Eu queria então ter um momento de oração, agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus por esse tempo que nós vamos ter aqui e reconhecer a nossa necessidade e nossa dependência dEle. Vamos ter esse momento de oração? Querido e bondoso Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo dom da vida, porque o Senhor é que tem nos criado e nos mantido. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nessa celebração, nesse domingo à noite. Reconhecemos a Tua bondade e a oportunidade que temos de, através das mídias sociais, através da rádio, podermos divulgar a Tua palavra, podermos levar uma palavra de esperança, de ânimo, de consolo a todos que estão nos acompanhando. Nós iniciamos esse tempo de culto no Teu nome, o Senhor que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor que é um Deus presente está aqui entre nós, está com cada um na sua casa, seja com o celular ligado, computador, seja na TV, seja da forma como for, no rádio, o Senhor tem estado presente lá. Nós te agradecemos, reconhecemos, Senhor, a nossa pequenez, reconhecemos a nossa limitação, reconhecemos as nossas falhas, os nossos temores e recorremos a Ti, porque o Senhor é o nosso fiel libertador, o Senhor é o nosso rochedo, a nossa pedra
o nosso alicerce, em quem nós podemos sustentar os nossos pés. O Senhor é o nosso socorro para, assim como diz o salmista, para que nós elevamos os nossos olhos e podemos recorrer a Ti, que o Senhor está presente. Obrigado, Pai, por essa noite, por mais esse tempo de culto em que podemos nos reunir aqui. Pedimos a presença do Teu Espírito entre nós, que Ele possa nos dar clareza daquilo que precisamos ouvir, nos dê, Senhor, ânimo para aquilo que precisamos ser animados e coragem para aquelas decisões e encaminhamentos que precisamos tomar essa semana. Assim te pedimos, fica conosco no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós queremos ter o nosso tempo agora de louvor, de adoração, e nós queremos iniciar com essa canção que nos lembra de trechos da carta ao Apocalipse, que é uma carta que fala sobre a esperança de um Deus que está no controle de todas as coisas. Cante conosco, a letra está abaixo aí. Abra sua boca, abra o seu coração. Tenha esse tempo para estarmos juntos, louvando a Deus. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sob o trono do céu. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
aqueles que está sentado no trono, é isso que fala essa música. Né? Nesse tempo de pandemia, que a gente fica se perguntando, será mesmo que Deus está no controle de todas as coisas? Será mesmo que Deus tem o poder para mudar essa realidade? Essa imagem do Apocalipse, ela nos lembra justamente isso. De que existe um trono na história do mundo, na história da humanidade. Esse trono, quem está sentado é o Cordeiro, aquele que morreu e ressuscitou, Jesus Cristo. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor que governa todas as coisas. Portanto, não estamos jogados ao acaso, mas nós estamos sob o cuidado e a proteção de Deus. Queria convidar você também para nessa próxima canção lembrarmos desse atributo, dessa característica de Deus que é tão importante entre nós. É um hino clássico e que fala da fidelidade de Deus, que fala do amor de Deus. Vamos lembrar disso e cantar essa música que há tantos anos tem alegrado e trazido esperança aos nossos corações. Deus é fiel. Queridos, queremos compartilhar a palavra de Deus mais uma vez nessa noite. Semana passada nós interrompemos a nossa sequência que temos estudado ao longo dessas semanas aqui com vocês, que é esse recorte do texto do Evangelho de Mateus, chamado Sermão da Montanha, que compreende do capítulo 5 ao capítulo 7. Fizemos uma pausa na sequência desses estudos, claro. Domingo passado foi Dia das Mães e era mais do que justo que nós nos lembrássemos da questão da maternidade e lembrássemos também da importância dessa experiência de vivermos essa realidade, seja como filhos, né? seja como mãe, enfim. Hoje nós queremos continuar estudando nosso texto e o nosso texto é muito atual, muito pertinente,
Lembrando que no capítulo 5 do Sermão da Montanha, Jesus vai falar sobre os seus seguidores, e ele vai falar o seguinte, que os seus seguidores, eles precisam desenvolver o seu caráter. E esse é o centro da mensagem do capítulo 5. O capítulo 6 vai falar sobre a espiritualidade dos seguidores de Jesus. E o capítulo 7, que é esse capítulo que nós estamos entrando, já na reta final, concluiremos esse bloco de estudos no próximo domingo, se Deus quiser. E nós vamos falar hoje sobre os falsos profetas. É isso que fala esse texto. Nós vamos dar continuidade então, e eu gostaria de ler esse texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 15 até o verso 23. Do verso 15 até o verso 23. Está errado ali no texto, fui eu que te dei a referência errada, mas o texto se encontra então no Evangelho de Mateus, capítulo 7, 15 a 23. Diz o seguinte: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos, ela é cortada e lançada ao fogo, assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Isso é uma palavra dura de Jesus, uma palavra que fala sobre os falsos mestres e os falsos profetas. Antes de entrarmos de uma maneira mais detalhada nesse texto, é importante trazer aqui para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, o sentido da palavra profeta que é empregada por Jesus. Muitas vezes hoje, quando nós ouvimos essa palavra profeta, nós imaginamos profeta no sentido daquele que adivinha o futuro, daquele que faz uma predição daquilo que vai acontecer. Mas esse não é o sentido bíblico da palavra profeta. Profeta, segundo a palavra de Deus, segundo as Escrituras, a tradição do Antigo Testamento, que é a tradição que Jesus se baseou para falar nos profetas. Profeta é aquele que vem falar em nome de Deus. Profeta é aquele que usa da sua autoridade, que é dada por Deus, para anunciar o propósito, a vontade e os caminhos de Deus para o seu povo. Esse é o sentido da palavra profeta. Se a gente fosse usar uma linguagem mais moderna, nós diríamos que o profeta é o porta-voz de Deus para o povo. Então Jesus está dizendo o seguinte, que haverão entre nós falsos mestres e falsos profetas. Muito provavelmente, quando Jesus está dizendo essa palavra aqui, ele está se referindo não a um contexto religioso apenas, não ao contexto da igreja, não ao contexto da família da fé, digamos assim, não no ambiente privado da igreja, mas Jesus aqui está se referindo aos profetas que estão no nosso meio, na nossa sociedade, levantando e falando em nome de Deus, a vontade em nome de Deus. É esses a quem Jesus está se referindo. Aliás, em Roma, que era o contexto em que Jesus vivia, do Império Romano, haviam vários homens que se levantavam e que se autonominavam portadores da voz e da vontade de Deus. Através daquela suposta paz romana, que era uma paz imposta por muita violência, censura, por muitas mortes, por ódio, por discriminação. E Jesus fala, olha, vão vir muitas pessoas e vão falar que são profetas, que são pessoas que vão insinuar que trazem a minha palavra, a minha orientação,
mas na verdade não são. E aqui é interessante porque Jesus fala assim, olha, é importante termos cuidado com os falsos profetas. Por que precisamos ter cuidado? Porque veneno mata. Jesus está querendo dizer o seguinte, olha, não importa se você toma o veneno achando que ele é um remédio. Não importa se você toma o veneno enganado ou de forma ingênua ou por ignorância. Se você beber veneno, você vai morrer. E Jesus está dizendo isso aqui sobre os falsos mestres, sobre os falsos ensinamentos, que eles são muito perigosos para a nossa vida, para a nossa sociedade e para a nossa própria relação com Deus. E Jesus aqui ele traz 3 características muito interessantes a respeito dos profetas que eu gostaria de ver brevemente com você. A primeira, ele diz já logo no começo, lá no verso 15, ele diz o seguinte, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Interessante porque qual é a perspectiva de Jesus sobre o falso profeta? O falso profeta, segundo Jesus, não é aquele que fala mentira. Um falso profeta não é aquele que parece que é uma ovelha, mas não é. Nem é aquele que age como um profeta, né? Porque o profeta ele tem algumas características. O profeta é alguém ousado, é alguém corajoso, é alguém valente, alguém destemido. São características do profeta. Mas Jesus disse, olha, não é por isso que vocês vão perceber quem é um falso profeta ou quem é um verdadeiro profeta. O profeta e o falso profeta também usam o nome de Deus. Também falam em nome de Jesus. Mas isso não caracteriza o profeta. O que nós perceberemos que um falso profeta faz é que ele contraria a vontade de Deus. Ele insinua e até mesmo induz as pessoas a caminharem no sentido contrário à vontade de Deus. E nós precisamos nos lembrar, queridos, que a melhor mentira é aquela que mais se parece com a verdade. Quanto mais parecido com a verdade, tanto mais é perigosa a mentira. Por isso que Jesus fala que nós precisamos ouvir e discernir muito claramente as pessoas que vêm em nome de Deus. As pessoas que dizem que são portadoras da vontade de Deus. As pessoas que se dizem promotoras do bem, da paz, da ordem, da justiça. Porque são palavras que são trazidas do próprio conceito bíblico, são trazidas da própria vontade de Deus. Paz, justiça, bondade. E essas verdades, elas podem ter cheiro de verdade, mas o gosto são de mentiras, quando elas vêm dos falsos profetas. E nós queremos ver como, então, nós podemos perceber de onde vêm os falsos profetas. Aí Jesus continua dizendo o seguinte, ele vai usar a ilustração da árvore e dos frutos. E há muitas pessoas, e há muitas maneiras de você reconhecer uma árvore. Nesse tempo que eu tenho estado aqui em Luzerna, já por 2 anos, eu tenho aprendido muito com as pessoas do interior e a entender essa relação com a natureza e aprender a distinguir as coisas na natureza. E é muito interessante, principalmente os mais antigos, que eles simplesmente olhando para algumas árvores, para a maneira como elas crescem, a coloração da sua casca, a maneira como se organizam as folhas, o tamanho das folhas, eles reconhecem de longe quais são as árvores. Há alguns que são inclusive especialistas e conseguem distinguir a árvore a partir da lenha. Eles pegam um pedaço de lenha, olham pelo peso da lenha, pela maneira que se retorcem os veios da madeira, pela coloração da casca, eles são capazes de dizer se essa lenha é boa, inclusive para churrasco ou não. Se essa lenha é de eucalipto, se ela é de araucária, se ela é do que é outro tipo de árvore, tantas que tem. Eles conseguem distinguir a árvore pela lenha.
Interessante que Jesus aqui, ele fala, olha, distinguir a árvore pela lenha é coisa de especialista. São bem poucas pessoas que conseguem pegar um pedaço de madeira e reconhecer a árvore pela sua madeira. Mas Jesus aqui, ele está trazendo uma outra proposta. Ele está dizendo o seguinte, nós não precisamos ser especialistas para chegar a algumas conclusões simples. Nós não precisamos ser estudados, nós não precisamos ser biólogos, ou nós não precisamos ter o conhecimento e a sabedoria desses antigos para entender que uma boa banana, ela é gostosa. Para que chupando uma laranja a gente saiba se ela é azeda ou não. E a gente sabe distinguir se uma fruta é boa ou não. E a gente sabe olhar, ver se um pé é bom ou não. Se o pé está carregado, se ela tem frutas boas, se tem bastante frutos, os frutos são grandes, são bonitos, são vistosos, é uma árvore boa. Se essa árvore não dá muitos frutos, ela não é boa, é simples assim. E Jesus usa essa ideia, então, essa figura, e ele fala duas coisas a respeito da árvore e dos frutos. A primeira é que cada árvore produz os frutos da sua espécie. Claro, ele vai falar o seguinte, o que produz uma laranjeira? Uma laranjeira produz laranja. O que produz uma bananeira? Produz banana. Ele fala assim, é possível que nasça uva de espinheiros? Claro que não, a uva nasce numa videira. É possível que nasça figo de ervas daninhas? Claro que não, o figo nasce do figueiro. Então é lógico que a fruta, ela condiz com o pé da qual ela tem a sua origem. E é isso que Jesus está usando aqui como uma alegoria, como uma metáfora para explicar a respeito dos falsos profetas. Você quer conhecer quem é um profeta verdadeiro, um profeta falso? Olhe os seus frutos. Olhe a maneira como aquilo que eles produzem. Portanto, um especialista em lenha, um bom churrasqueiro aqui da nossa região, ele é capaz de pegar um pedaço de lenha e falar, ó, essa aqui é uva-japão. Uva-japão é bom para fazer churrasco. Mas com esse pedaço de lenha, ele é incapaz de dizer se aquela árvore de uva-japão produzia muitos frutos ou poucos frutos. Por quê? Porque para você saber se a árvore produz muitos frutos ou poucos frutos, você precisa ver ela produzindo. Você precisa ver os seus frutos. E o segundo critério que Jesus usa aqui é falar justamente da qualidade do fruto. A árvore boa produz fruto bom, a árvore ruim produz fruto ruim e vice-versa. Portanto, os frutos que Jesus está falando aqui, meu querido, está associado diretamente ao modo de como nós vivemos. E mais, aquilo que a nossa vida produz. Essa é a lógica de Jesus. Portanto, o fruto é aquilo que é gerado por nós, produzido pela maneira como nós vivemos, como nós nos relacionamos e como nós construímos a nossa vida e interferimos na sociedade onde nós vivemos. Esses são os nossos frutos. E pelos nossos frutos, e pelos frutos dos profetas, sejam eles verdadeiros ou falsos, é que nós iremos conhecer e conseguiremos identificá-los. E Jesus aqui, ele vai continuar lá no versículo 21, ele vai dizer o seguinte, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Tem muitos profetas, meus queridos, que acham que o nome de Jesus é um tipo de abracadabra espiritual. Que porque usam o nome de Jesus, então eles refletem o caráter de Jesus. Tem muitos que acham que porque falam em nome de Jesus, os seus frutos correspondem aos frutos de Jesus. E veja a palavra que Jesus dá para eles. Olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai. Queremos conhecer os profetas. Queremos conhecer os mensageiros de Deus. Queremos saber aqueles que de fato falam em nome de Deus. Precisamos ver os seus frutos. Aquilo que a sua vida produz, aquilo que as suas relações produzem, aquilo que as suas palavras produzem. E daí basta a gente abrir o Facebook, basta a gente ligar a televisão,
Basta a gente ouvir o rádio e nós vamos ficar perplexos com quantas pessoas usam o nome de Jesus, mas não tem nada a ver com o caráter de Jesus. Não produzem nada semelhante àquilo que Jesus produzia. Inclusive, mais para frente, nesse próprio Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 15, verso 8, Jesus vai dar uma outra palavra, ele vai dizer assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Interessante que eu gostaria de voltar a um texto que Jesus vai usar mais para frente, uma metáfora que ele vai usar para ele, quando ele vai falar lá em João 15, que ele é a videira e nós, os discípulos, somos os seus ramos, e o Pai é o agricultor. Porque Jesus ele vai usar essa mesma ideia da árvore, da fruta e daquilo que a árvore produz. Ele vai repetir esse raciocínio. Lá no Evangelho, no capítulo 15, Jesus está dizendo o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos. E os frutos que vocês vão dar são frutos, não do ramo, mas são frutos da videira. O que ele está querendo dizer com essas coisas? Que nós podemos também conhecer os seguidores dos falsos profetas por aquilo que os seus seguidores também produzem. Então a pergunta é: quem você está seguindo? Quem você está ouvindo? Quem está te influenciando? Quem está me influenciando? Essas pessoas que nós seguimos, essas pessoas que nós ouvimos, essas pessoas que nós prestamos atenção, essas pessoas que nós apoiamos. O que esse mestre, o que esse líder está exigindo de mim? Qual o tipo de compromisso que ele espera de mim? Que transformação estão acontecendo na minha vida e na vida das pessoas que me cercam depois que eu comecei a seguir e escutá-lo? O que eu estou produzindo a partir do ensinamento desses profetas? Quais são as marcas, quais são as características de Jesus Cristo que estão sendo desenvolvidos na minha vida, a partir do momento em que eu sigo, e quem eu escuto, e quem eu desejo seguir a esse profeta, a esses profetas. É interessante porque os falsos profetas, eles geram algumas coisas nas pessoas. Primeiro, o falso profeta, ele gera um tipo de culpa. E por causa dessa culpa que ele gera nas pessoas, ele pode manipular as pessoas, porque as pessoas daí agem por culpa. O falso profeta, ele instiga as pessoas a viverem com medo, porque o medo traz em nós essa necessidade, esse abandono, inclusive, de algumas coisas racionais, lógicas, algumas atitudes que nós não teríamos e não tomaríamos se nós não estivéssemos com medo. Os falsos profetas, eles criam em nós um sentimento de que nós somos um tipo especial de gente, de pessoa, e que nós estamos acima da lei, nós estamos acima da verdade, e nós somos algum tipo de pessoa especial e que merece então a proteção especial de Deus. É isso que os falsos profetas produzem em nós. E nós estamos vivendo em tempos onde tem muitas pessoas que se levantam em nome de Deus. Nós estamos vivendo em tempos onde tem tantas informações que nem sabemos em quais acreditar e quais seguir. Vivemos em tempos de profetas verdadeiros e profetas falsos. Como saber quem escutar? Como saber quem ouvir? Aí nós precisamos olhar e usar critérios para além do nome de Jesus, porque vários deles se levantam em nome de Jesus. E aqui Jesus, de novo, ele vai trazer no seu texto orientações para nós. Ele vai falar assim: olha, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não realizamos muitos milagres. Ora, meus queridos, a vontade de Deus é uma vontade ordinária, muito para além da extraordinária. Deus tem uma vontade que ela excede o milagre, excede as coisas fantásticas e maravilhosas.
não significa que Deus não faça isso, mas significa que a vontade de Deus ela é muito mais simples, muito mais concreta, muito mais real, muito mais verdadeira, muito mais palpável. Nós podemos, já temos falado sobre isso em outros estudos, aqui mesmo. Você pode conferir em estudos passados que nós fizemos aqui no Facebook, que nós falamos que o reino dos céus ele não é necessariamente um lugar geográfico. O reino dos céus é onde existe a busca intencional da vontade e dos valores de Deus. Ali é o reino dos céus, onde a vontade de Deus é manifesta, assim como nós oramos. Na oração do Pai Nosso, nós falamos sobre esse tema do reino de Deus no Pai Nosso, onde nós oramos para que a vontade de Deus seja manifesta aqui na terra, como ela é manifesta no céu. E nesse ponto de intersecção, justamente nesses dois lugares, quando nós desejamos que a vontade de Deus seja manifestada na terra como no céu, ali está o reino de Deus. E os frutos do reino de Deus, eles são anunciados já no início do Sermão da Montanha, lá nas Bem-aventuranças, no início do capítulo 5. Esses são os frutos dos profetas. Quem são os profetas verdadeiros? Os profetas verdadeiros são aqueles humildes de espírito. Os profetas verdadeiros são aqueles que choram. Os profetas verdadeiros são os que lutam pela justiça. Os profetas verdadeiros são os misericordiosos, os puros de coração e os pacificadores. Os falsos profetas são o inverso disso. Eles são orgulhosos, eles são arrogantes, eles semeiam ódio, eles criam guerra, criam discórdia. Esses são os falsos profetas. Os frutos que falam aqui dos profetas, pelos frutos, nós conheceremos quem são os verdadeiros e os falsos profetas. Os verdadeiros profetas são aqueles que frutificam a partir do ensinamento da oração do Pai Nosso, tão comum a nós, inclusive nós falamos sobre isso. O verdadeiro profeta é aquele que reconhece que o pão vem de Deus e que reconhece que ele precisa repartir o seu pão. O verdadeiro profeta é aquele que ele sabe perdoar porque se percebeu perdoado por Deus e, portanto, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele age com graça e não age com vingança, nem com ódio, nem com raiva e nem com rancor. O profeta verdadeiro é aquele que luta contra o mal. E não luta só contra o mal que existe fora dele, mas luta contra o mal que existe dentro dele, porque ele reconhece que o mal habita nele. E que há uma luta constante, diária dentro dele, e que por isso que ele precisa recorrer a Deus, porque ele é o Deus da graça, e esse Deus da graça que vem ao nosso encontro todos os dias, nos perdoa, nos renova, nos inspira a sermos melhores a partir do Espírito Santo que habita em nós. Assim como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 14, versos 17 e 18, diz: pois o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Nós podemos então conhecer os falsos profetas, porque os falsos profetas eles não são agradáveis à sociedade, porque os valores que eles semeiam são valores que estão recheados com uma doçura, mas por dentro são amargos, porque trazem o ódio, a mentira, o preconceito, a inveja, a ignorância. Portanto, meu querido, minha querida, nesse tempo em que nós precisamos discernir os falsos profetas dos bons profetas, nós precisamos olhar para os seus frutos. Nós não podemos achar e imaginar que apenas o discurso, a maneira daquilo que nós falamos, aquilo que nós dissemos que acreditamos, eles não são suficientes para testificar em nome de quem nós estamos agindo e atuando. Se nós somos profetas em nome de Deus, nós temos na nossa vida e no nosso caráter os valores de Deus. Se nós somos profetas de Jesus Cristo,
teremos em nós o caráter de Cristo, os valores de Cristo, teremos as marcas de Cristo, teremos o amor de Cristo, teremos a graça de Cristo, teremos o perdão de Cristo. Portanto, nesse tempo em que precisamos discernir, nós precisamos olhar para os frutos, nós precisamos olhar para a vida, nós precisamos conhecer o que essas pessoas que se levantam como profetas estão anunciando. Que Deus te abençoe, a você e a mim. Que Deus nos dê um coração capaz de discernir, capaz de separar, capaz de perceber aqueles que de fato são profetas de Deus, dos falsos profetas. Amém? Que Deus abençoe. Queremos cantar essa próxima canção. E essa próxima canção fala de gratidão. E nós queremos agradecer a Deus por esse tempo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Gratidão, nesse espírito de gratidão, queremos também ter o nosso momento de intercessão, mas antes queremos dar alguns avisos, agradecer, queria agradecer de uma maneira especial, sempre de novo lembrando a todas as pessoas que estão envolvidas na elaboração desse culto. Talvez você que está aí do outro lado, né, não faça ideia de tudo aquilo que precisa acontecer para que a gente possa se reunir aqui no domingo à noite. Então, meu agradecimento sincero a todos aqueles que se empenharam das mais diferentes formas para a gente poder ter esse momento junto. Também queria fazer aqui alguns pedidos, alguns avisos. O primeiro é lembrar você, né, que é membro de alguma das nossas comunidades aqui da paróquia de Luzerno, para você procurar então aí os seus líderes, né, os seus presbíteros, e veja como está sendo feita a arrecadação dos dízimos, das ofertas, né? Cada comunidade está gerenciando isso de uma maneira particular, a partir da sua realidade. E também você pode trazer seu dízimo, suas ofertas, durante a secretaria da paróquia, que está funcionando agora segunda, quarta e sextas-feiras, à tarde, nesse período aí de reorganização social, né? Então nós também ajustamos o horário para facilitar para você, também para minimizar o contato intenso ali naquele local. Então você também pode fazê-lo dessa maneira. Contribua, invista para que esse projeto, para que os trabalhos dessa paróquia continuem da forma como tem continuado. Também convidar você, no nosso canal no YouTube, estão sendo disponibilizadas as escolinhas bíblicas para as crianças, que a gente tem
acompanhado aí todos os sábados, né, contado uma história para elas virtualmente. E agora no YouTube você pode encontrar todas as histórias. Aproveite, né, compartilhe com outras pessoas, com outras crianças, com seus sobrinhos de outras cidades, essas belíssimas histórias bíblicas de Jesus, contadas ali de uma maneira diferente, muito legal. Participe lá, confira e também convidar você, né? Nós temos já algumas semanas, temos lançado um desafio de um plano de leitura bíblica. A partir de amanhã nós vamos começar um plano muito interessante, que é a partir do livro de Jó. Jó, que é um livro conhecido pelo sofrimento, pela luta que Jó passou em diferentes momentos da sua vida. Nós queremos olhar para a vida de Jó durante a semana que vem e refletirmos sobre esse momento muito difícil na vida desse homem e o que ele aprendeu com o seu sofrimento, o que ele conheceu a respeito de Deus nesse sofrimento. Então eu queria encorajar você e animar. Você pode conferir depois, logo depois do nosso culto, vai ser disponibilizado o plano de leitura aqui no Facebook. Também todos os dias, terças, quintas e sábados, nós temos um pequeno devocional. Você pode também conferir no Facebook ou então no YouTube ou no WhatsApp dos diferentes grupos da comunidade. Queremos então ter esse tempo final de oração, de intercessão, as pessoas aqui que fizeram seus pedidos. Queremos apresentar isso diante de Deus, pedindo que Ele ouça as nossas orações, porque Ele tem ouvido, que Ele possa atender ao seu pedido, o seu desejo, o seu desígnio. Vamos orar, queridos. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra nessa noite e que o Senhor nos ajude a compreendermos e discernirmos os falsos profetas. Nesse tempo onde temos acesso a tantas informações, muitas vezes ficamos confusos daquilo que é verdadeiro, daquilo que é justo, daquilo que é reto, mas que nós possamos, através do teu Espírito e discernimento através da tua palavra, encontrarmos o caminho que devemos seguir. Queremos apresentar, Senhor, esses motivos diante de Ti, sabendo que o Senhor é um Deus que ouve, um Deus que responde às nossas orações. Nós queremos orar pela Maiara, pela sua gravidez, por esse momento final e também pelos cuidados que era necessário na sua vida, na sua saúde. Ó Pai, estenda a sua mão sobre ela, que ela possa, Senhor, estar sendo cuidada por Ti. Que o Senhor possa preservar a sua saúde do nenê e que nessas últimas semanas possa lhe correr tudo bem como já tem acontecido. Oramos também pela saúde da Luísa Nunes. O Senhor sabe o que ela está enfrentando, o Senhor sabe da sua luta pessoal. Pedimos, ó Pai, que a sua saúde seja restaurada, que ela possa, nesse momento, sentir o teu abraço, o teu conforto, que ela se sinta encorajada por Ti, sabendo que o Senhor está com ela, atravessando esse momento de sombra, e que ela possa ser fortalecida pela Tua presença, pelo Teu Espírito. Queremos orar também por esse momento difícil na vida do Antoninho. O Senhor conhece a sua vida, sabe o que ele está passando, sabe de suas lutas, sabe desse momento, de tudo aquilo que ele está enfrentando. Ó Pai, que ele possa confiar em Ti, que ele possa deixar ser guiado por Ti, que ele possa deixar os seus caminhos ser aplainados por Ti, que ele possa ouvir a Tua voz e tomar as decisões conforme os Teus propósitos para a vida deles. Lembrando também, Senhor, do novo emprego, da Marcilei, agradecer por essa oportunidade que se abriu, nesse tempo em que tantas pessoas estão perdendo seu emprego, por esse novo emprego, e que o Senhor possa lhe guiar os passos, que ela possa ser bem-sucedida, ser uma boa funcionária, e que ela possa fazer com excelência o seu trabalho. Oramos pela família da Jussara, Rofelder, e pelo seu filho Anthony. O Senhor sabe aquilo que eles estão vivendo, o que eles estão enfrentando, os motivos pelo qual eles trouxeram a oração nessa noite. O Senhor conhece a sua vida, conhece a sua família. Pedimos ao Pai que o Senhor nos dê livramento, que o Senhor possa
lhe dar, Senhor, a vitória durante esses conflitos. Oramos pelas nossas famílias. Muitas famílias agora, Senhor, estão vivendo contexto de dificuldade. Muitas delas estão vivendo um momento de dificuldade nos seus relacionamentos, seja do esposo com a esposa, seja dos pais com os filhos. Ó Pai, que possa haver perdão, reconciliação, que esse tempo de isolamento social sirva, Senhor, para fortalecer as nossas famílias e não dividi-las. Que a gente possa encontrar, Senhor, o acordo, que a gente possa buscar o perdão, que a gente possa buscar cultivar o afeto, o amor, e que a gente possa sair, Senhor, de todo esse momento mais forte. Oramos, Senhor, pelos profissionais de saúde, pelos profissionais que estão na frente do combate desse coronavírus. Ó Pai, são verdadeiros heróis, guerreiros, que têm colocado a sua vida à disposição para poder servir a nossa sociedade. Pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Oramos pelos nossos governantes para que eles possam agir com justiça diante de tudo que estamos vivendo, que eles não se aproveitem do caos, que eles não se aproveitem, Senhor, das facilidades da lei que hoje estão aí e das distrações para que eles possam se enriquecer ou possam ter proveitos pessoais, mas que eles possam agir com justiça, especialmente em favor dos mais pobres. E tudo mais, Senhor, nós colocamos na oração que o Senhor mesmo nos ensinou, que diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz. E é sobre essa paz que nós queremos nos despedir. Fique com Deus. Encerramos o nosso culto nessa noite, pedindo que Deus nos dê esperança e paz. Uma abençoada semana. Até domingo que vem, se Deus quiser. Understand.